Vamos assentar agora. Vamos ler de novo Romanos 8. Do versículo 1 a 11, né? Nós estamos lendo esse texto já, se eu não me engano, é a terceira sexta-feira, né? Então, Romanos 8, 1 a 11. Todos já acharam? Vou ler. Agora, pois, quando? Agora. Agora, pois, nenhuma condenação existe ou há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Tem tradução que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E outras não diz. Depois ele diz, porque a lei do Espírito da vida, aonde em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele fala, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora preste muita atenção, que a tônica vai ser esses versículos finais. Vós, porém, não estáis na carne. Onde nós estamos? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora olha lá que coisa interessante. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é o Espírito de Cristo? Quem me responde? Rápido. Isso. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Isso é muito sério. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto. Para nós, o corpo está vivo. Mas na ótica de Deus, o corpo está morto. É uma coisa morta por causa do pecado, daquilo que reina na carne. Mas o Espírito, olha lá, com letra minúscula, é o Espírito nascido de novo. Mas o Espírito é vida por quê? Por causa da justiça. Que justiça? A justiça da cruz. Não justiça do homem. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita, né? Então vamos recapitular tudo de novo. Volta lá no capítulo 1 de Romanos. O versículo 1 desse capítulo 1, Paulo diz a respeito do ministério dele. Ele era um apóstolo separado para quê? Para o Evangelho, né? Você tem que ter os dedos rápidos aí, hein, meus irmãos? Porque eu vou correndo rápido aqui. Então, Paulo era alguém separado para o Evangelho, entenda isso, não para a lei, nem para a velha aliança, mas separado para o Evangelho. Como que Paulo servia a Deus no Evangelho? No versículo 9 ele diz que servia a Deus no Espírito, né? Depois ele diz o que é o Evangelho, no versículo 16 e 17 do capítulo 1. Ele diz que não se envergonhava do Evangelho. O que quer dizer a palavra Evangelho? Quem vai me dizer isso? Boas novas, de grande alegria, boas notícias. Então é isso que é Evangelho.
Então, pois não me envergonho das boas notícias, boas novas, novas notícias de grande alegria. Por quê? Porque é o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? É o Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de quem? Daquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo como ele vai viver? Pela fé dos outros? Pela fé do pastor dele? Não, ele vai viver pela sua própria fé. Está bem claro isso? Agora do versículo 18 do capítulo 1, depois você pode ir vendo, até o versículo 20 do capítulo 3, o que Paulo vai explicar aqui? Ele vai mostrar o estado de pecado do homem, ele vai mostrar o homem depravado, estragado, corrompido pelo pecado, ele vai mostrar a incapacidade da carne do homem de poder se converter a Deus, vai mostrar que a mente do homem está entregue a um estado mental reprovável, vai mostrar a carne, a incapacidade do homem, vai mostrar o que é o pecado. Se não tiver uma visão clara desse versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, porque aqui Paulo vai explanar o quê? O que aconteceu em Gênesis 3, ele vai mostrar que o homem se tornou pecador, toda a raça humana, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo vai citar Salmos, no capítulo 3, que diz que todos se extraviaram, todos se estragaram e todos juntos, a uma se tornam inúteis. Então Paulo vai mostrar a inutilidade do homem no pecado, a incapacidade, a fraqueza, a deteriorização do estado dele, a incapacidade dele de voltar para Deus, é a condenação que pesa sobre ele. Então primeiro Paulo diz que ele é separado para o Evangelho, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, mas para mim entender o Evangelho, Paulo tem que mostrar o estado de queda do homem. Então, nós vemos a coisa muito superficial, a gente fala assim, ó, o pecado, adulterou, pecado, 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 mas o pecado é um sistema de destruição, de corrupção, de morte, que entrou na raça humana, atingiu toda a nossa esfera, todo o nosso sistema. O planeta Terra é um lugar corrompido pelo pecado, os animais foram afetados, os vegetais foram afetados, o homem está corrompido, a morte reina em tudo isso. Então, na ótica de Deus, quando ele olha para o mundo no pecado, ele vê um caos total. Nós não conseguimos ver isso. Mas quando Deus olha, é uma coisa horrível, aquele homem feito à imagem e semelhança dele, nesse estado de destruição, de queda, de corrupção. É um cenário desagradável para Deus. Então, Paulo mostra que o homem está nessa situação. E deixa bem claro o quê? Que o homem, ele pode ser religioso, ele pode ser bem educado, ele é incapaz de sair dessa situação por ele mesmo. Então Paulo deixa claro que o homem, você tem que entender isso, esse homem natural, caído, ele é incapaz de fazer qualquer coisa para retornar a Deus. Então nós explicamos o quê? Deus toma uma providência, ele vai mandar Jesus Cristo, que é Deus Filho, assumir um corpo humano semelhante ao nosso, mas sem pecado. Ele não vem da genética de Adão, ele não vai herdar o pecado de Adão, todos nós herdamos, mas ele precisa de um corpo feminino para nascer como nós, mas a genética dele é uma genética de Deus, por isso que ele é o Filho de Deus. Como é que ele vai nascer nesse mundo? Não de um contato natural de um homem e uma mulher, ele vai nascer de uma virgem. O Espírito Santo vai fecundar ele no ventre de uma virgem. A semente dele que vai ser fecundada ali na mulher, não é uma semente que um homem pecador produziu. É uma semente de Deus, por isso que ele é filho de Deus. Então Deus, ele vai se fazer homem, assumir um corpo humano, porque não tem um na raça humana capaz de fazer essa intermediação entre o homem e Deus. Então Deus, ele vem pessoalmente, assume um corpo humano
E o que ele vai fazer? Ele é o único capaz de tirar o homem desse cativeiro que Paulo mostra do pecado. Ele é o único capaz de libertar o homem da mão do diabo, de libertar o homem desse pecado. Ninguém consegue por esforço. Você vê que nós lemos em Romanos 8. A lei estava enferma pela carne. O que quer dizer? Porque a carne não conseguia cumprir a lei era o único caminho, mas ela estava enferma, porque a carne é totalmente contrária, nunca conseguiria cumprir a lei. Então, nenhum na raça humana, você vai vendo os nossos irmãos do passado, Davi cometeu coisa horrível, Abraão foi mentiroso, vai analisando a vida, porque Deus nunca escondeu o pecado dos nossos irmãos do Velho Testamento. Vai analisando a vida de muitos deles ali, fizeram coisas horríveis. Não é? De acordo com a lei, o que Davi tinha que sofrer? Ele tinha que ser apedrejado. Sim ou não? Primeiro ele cometeu um homicídio, mandou pôr Urias na frente de batalha propositalmente para matar ele. Depois ficou com a mulher dele, né, cometeu adultério, já tinha cometido adultério. De acordo com a lei, guilhotina para ele. Então, todos os nossos irmãos do Velho Testamento tiveram cheios de fraquezas, de defeitos, ninguém foi capaz. Então, Deus vem, se transforma num homem. Olha, não vem aqui ficar assim desligado, olhando para cima, você tem que prestar atenção. Não deixa a tua mente ficar viajando. Ninguém conversa agora, por favor, quero coisa séria. Então, Deus, para poder libertar o homem disso, Ele vai se fazer um homem. Então ele vem assumir um corpo humano. Ele é o único capaz de tirar esse cativeiro, tirar o homem do cativeiro do pecado e das mãos do diabo. Está bem claro isso na tua mente? Ele é o único capaz. Ninguém, nem religião, ninguém no Velho Testamento foi capaz, muito menos a lei resolveu o problema. Então Jesus Cristo vem. João diz, olha o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Como é que eles tratavam com o pecado na velha aliança? Eles iam no templo, traziam um animal, o sacerdote pegava o animal, cortava ali o pescoço, aspergia o sangue sobre ele, levava o sangue no altar, e o pecado daquele povo era coberto. Todo ano eles tinham que ir lá, levar um animal inocente para substituir, porque o culpado era ele. Então, todo aquele Velho Testamento é uma matança de animais. Imagine quanto sangue corria de noite, aquele monte de animais sendo mortos, que mau cheiro, que cenário horrível, mas aquilo não resolveu nada. Então Cristo vem, Ele é o verdadeiro Cordeiro. Eu estou mais do que cansado de falar isso para vocês, mas vou falar. Ele é o verdadeiro Cordeiro, ele vai ser o último sacrifício da lei, o último. Ele é o Cordeiro perfeito, com sangue, um sangue de Deus. Por isso que o sangue dele pôde fazer a propiciação dos pecados. Então, Jesus Cristo ele vai ser o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Então, quando Cristo ele vem, nasce aquela criança que nasceu em Belém, você vai ver toda essa história. Depois ele aparece com 33 anos, começa o ministério dele, com 33 anos e meio ele vai para a cruz. Quando ele vai para a cruz, tudo isso que entrou por Adão, essa maldição, essas coisas todas que entraram por Adão, esse sistema, pecado, Cristo vai liquidar com tudo isso na cruz do Calvário. Ele vai quitar esse débito, ele vai condenar o pecado, esse sistema vai ser condenado na carne de Jesus Cristo. Então entenda isso, é só o sacrifício de Jesus e o sangue derramado que liberta a pessoa, que salva a pessoa. O resto é obra do homem, meus irmãos. É só o que Cristo fez que pode tirar o homem desse cativeiro. Então Cristo vai para a cruz e realiza essa obra. Então Paulo, a partir do capítulo 3, do versículo 21, o que Paulo vai dizer? Ele vai começar a falar sobre a justificação, que é pela fé no que Cristo fez. Então, porque Cristo fez isso na cruz. Agora, aquele que crê nele, no sacrifício dele, no sangue derramado, é uma pessoa justificada, é uma pessoa perdoada dos seus pecados.
liberta desse cativeiro pelo poder de Deus, passa a ser feita filha de Deus. É uma pessoa a quem Deus declara justa. Como ela consegue isso? Não por obras, mas pela fé que ela teve em Jesus Cristo. Então Cristo é o nosso justificador. Então é o único meio de nós sairmos do cativeiro do pecado, é a fé no sacrifício de Jesus Cristo como nosso justificador, aquele que nos torna aceitáveis a Deus. Então, meu irmão, presta atenção, a única coisa que te torna aceitável a Deus, você vai assim está na tua mente, se eu fizer um monte de coisas, eu sou aceitável a Deus. Não é. A única coisa que te torna você aceitável a Deus é o que Cristo fez por você. Se você chegar com o seu monte de coisas e falar, Senhor, eu sou justo, digno de estar aqui pelo que eu fiz, você não vem pela porta que Deus abriu, que é o caminho da cruz. A única coisa que nos permite estar na presença de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo, não é outra coisa. Não é outra coisa, é a porta que Deus abriu. Vocês estão entendendo isso? Então entenda isso. Foi posto na nossa cabeça o fazer muito. Eu tenho que fazer, quanto mais eu fizer, mais eu vou ser agradável para Deus. É engano isso. O quanto mais eu crer no que Cristo fez é que me torna agradável a Deus. Porque é o que Ele fez que me justifica. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2,16, o homem não é justificado, ele não se torna justificado por obras de lei. Olha, o que está na nossa mente? Para Deus se chegar a mim, eu tenho que fazer coisas, ou fazer coisas para me chegar a Deus. O que mais você vê que as pessoas pregam? Quando você liga a televisão lá, o que eles estão falando? Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, ou então eu vou fazer isso por você, e Deus vai fazer alguma coisa por você. Sempre para mim me chegar a Deus, ou Deus se chegar a mim, depende de afazeres, de coisas. Mas não é isso, meu irmão. Para mim, o que me traz Deus e que me leva a Deus é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho essa comunhão com Deus, aí é que eu vou fazer alguma coisa. Não para me levar a Deus, porque eu já fui até Deus e Deus já veio a mim. Qual a proposta que as pessoas mostram para você receber uma bênção? Você tem que dar isso, tem que fazer aquilo, tem que pegar essa coisa orada, você tem que fazer. Aí Deus vai operar alguma coisa. Não, meus irmãos, você tem que crer no que Cristo fez. O que vale mais para Deus é o que você crê no que Cristo fez, do que você fazer um monte de coisas anulando o que Cristo fez. É o contrário. Ó, vem uma pessoa com a mão cheia de obras, mas não confia nem que Cristo fez. Na mente dela, eu sou muito melhor. Olha esse aí, ó, não fez nada. Essa não vem com nenhuma obra na mão, mas ele crê naquilo que Cristo fez por ele. Qual das duas vai ser aceitável a Deus? O que está cheio de coisas na mão, mas não vem pelo caminho da cruz? Ou que não tem nada e vai pelo caminho da cruz? Quem que vai ser aceitável a Deus? O que vai pelo caminho da cruz sem obra nenhuma. Vocês estão entendendo? A obra é uma consequência, não é um meio. Eu tenho que entender isso. Qualquer um que crê, está fundamentado no sangue de Jesus Cristo, tem um acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos de nada intermediário. Quando é que vamos acreditar nessas coisas? Foi criado na mente da gente, olha, você precisa pegar uma coisa, tem uma coisa, tem poder. Olha, isso aqui, ó, não é um pão de verdade, esse pão tem poder, eu consagrei. Então quer dizer que para Deus se chegar a mim, eu tenho que ter um pão consagrado. Para mim me chegar a Deus, eu tenho que ter um pão consagrado. O que me permite chegar a Deus, ou Deus se chegar a mim? Não é nada intermediário, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então se eu tento me chegar a Deus por outros meios que não é obra da cruz, eu estou enganado, meus irmãos.
Eu estou enganado. A minha confiança na presença de Deus está baseada no sacrifício de Jesus e não em obra alguma. Será que você entende isso? Vamos em frente. Pode falar. Não, ele está falando que se eu não tiver amor, nada serei. Não. Ele está dizendo que eu posso fazer aquele monte de obras. Depois que ele falou de todos os dons de Coríntios 12, ele vai mostrar um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Que supera tudo aquilo, que é o amor. Então ele falou ainda que eu queime meu próprio corpo, dê tudo que eu tenho e tal e tal. Se não tiver amor, nada serei. Né? Então ali é uma questão do amor. Agora eu estou falando a questão do sacrifício de Jesus Cristo. Porque a gente tem que entender, olha, o sacrifício de Jesus Cristo é o máximo, é a obra de Deus perfeita. É o meio pelo qual eu me achego a Deus e Deus se achega a mim. O que Deus quer encontrar em mim é a fé naquilo que Ele proporcionou na cruz. Vocês estão entendendo? Então o meio de eu me achegar a Deus não é a coisa que eu faço. E para Deus se achegar a mim, Ele não vem através de alguma coisa intermediária que alguém fez para me favorecer ou que eu mesmo fiz. Acabou a coisa intermediária. A coisa intermediária é do Velho Testamento. Por quê? Porque para a pessoa se achegar a Deus, fazer uma oferta, ela não podia, ela tinha que ir lá no sacerdote, entregar, e o sacerdote fazer por ela. Quando Deus ia falar com ela, falava com o sacerdote virava de costas para Deus e vinha falar com o povo. O que eram os profetas do Velho Testamento? Deus falava com o profeta do Velho Testamento e ele vinha falar com o povo. Aí ele ia representar o povo para Deus. Mas agora, depois que Cristo morre na cruz, não tem mais essa intermediação. Qualquer um que acredita no sangue derramado, no sacrifício perfeito, tem um acesso direto a Deus. Foi aberto um novo e vivo caminho, meus irmãos. Então não tem locais sagrados que Deus fala mais. Não tem esse negócio de vasos mais especiais, que Deus só fala com ele e não fala com você. Deus fala com todos os filhos, quando o filho enxerga o que foi feito na cruz. Acabou a intermediação. A obra de Cristo na cruz é uma coisa muito gigantesca, abriu uma grande porta de acesso a Deus. Você entende isso? Você que se sente aí tão fraquinho, que vai orar, que a tua cabeça parece um disquete rodando, você nem consegue se concentrar. É mais fácil você acreditar assim, eu vou procurar alguém para orar por mim, alguém poderoso que vai resolver o meu problema. Porque você não acredita que Deus te ouve. Você não acredita que mesmo com a tua cabeça cheia de coisas, você nem se concentrou direito, Cristo abriu a porta para você. E Deus te ouve. Você acredita que Deus te ouve? Se você acredita que Deus te ouve, você vai descobrir isso que eu estou querendo dizer. É que a gente não acredita que Deus ouve. A gente sempre acredita que tem alguém que Deus fala mais com ele e ele vai resolver o meu problema. Não é assim? É porque o povo não é ensinado essas coisas. Deus fala comigo. Eu sou filho. Eu creio na obra da cruz e no sangue derramado. Então, se eu parar no pé da minha cama, 1 minuto, e falar, Deus, o Senhor me ouve. Eu não estou aqui me achegando a Ti por obras próprias. Eu me achego através do caminho que o Senhor abriu pelo sangue de Jesus. Deus vai se agradar muito dessa sua palavra. Ele vai ver que você tem clareza sobre como chegar a Ele. Vocês estão entendendo? A nossa confiança na presença de Deus, não é nada disso que eu tinha que falar. A nossa confiança na presença de Deus é o sangue derramado, meus irmãos. Então qualquer um, você pode se sentir fraquinho. Mas, meu irmão, se você crê nisso, a tua oração chega ao trono de Deus e Deus tem uma resposta para você. Por quê? Porque Ele abriu um caminho para todos ali na cruz do Calvário. Então Deus me aceita através do sangue de Jesus, e Deus vem a mim. Como é difícil fazer a pessoa entender que Deus vem a ela pela fé que ela tem no sangue de Jesus, na obra da cruz, no sacrifício perfeito. Porque foi criado um cenário que tem gente especial.
E só esses especiais. Olha, vamos supor que você é um pai, né? Você tem 2 filhos. O pai tem acesso a todos os filhos e direito de falar com todos. Aí você vai falar com esse para falar com aquele. Você quer orientar aquele filho. E você vai falar de assuntos que às vezes não tem nada a ver com a vida desse, para ele dar recado para aquele. Porque você não vai direto para o teu filho, você é pai. Vocês estão entendendo? Então Deus é um Deus sábio, Ele não fica expondo a vida das pessoas para outro, dar recado para outro. Isso gera uma confusão, você vê tanta gente enrolada nisso. Deus é sábio. Vamos supor que você está com um problema. A irmãzinha, Deus vai falar com a irmãzinha para ela ver o teu problema, entrar na tua vida particular para te dar um recado. Deus é teu pai, é que você não acredita que Ele fala com você. Você não acredita, você não acredita. Não precisa orar 100 vezes pela mesma coisa. Ore uma vez e fala: Deus, eu creio que o Senhor me ouve. Segura aquilo. Fica com aquilo no coração. Meu pai me ouviu. É que a gente não acredita que esse caminho está aberto. A gente não acredita, nós somos tudo incrédulos, essa que é a verdade. Aí vem as nossas fraquezas, a gente começa a procurar a pessoa, larga a palavra de Deus de lado, nega um montão de coisa, porque é fraco. Porque é fraco, meus irmãos. Fala bem alto, Tereza. Isso aí é um padre. Olha, eu era garoto, eu tinha uns 5, 6 anos. Estava começando a televisão naquele tempo. Só tinha um vizinho que tinha televisão. Então eu lembro que todo dia, 6 horas da tarde, estava tem aquele sino na rádio. Vocês devem lembrar. Aí fazia aquela oração da Ave Maria, aí vinha um padre e mandava pôr o copo com água em cima do rádio. E depois que fazia aquele monte de reza, então beba água. Aí o evangélico começou a fazer isso, pôr copo com água em cima da televisão, em cima do rádio. Então presta atenção, presta atenção. Você acha que Deus vai transferir alguma coisinha dele? Olha, você tem que ser inteligente, não é possível, não é possível. Você tem acesso direto a Deus pelo sangue de Jesus. Aí alguém manda pôr um copo com água em cima do rádio, em cima da televisão. Presta atenção. Você acha que Deus vai mandar um pozinho dele, uma energiazinha para energizar aquela água, que é nem o espiritismo? Para a água ser intermediária, você vai beber para ser abençoado. Presta atenção, gente. Não é possível que... Quando eu falo dessas coisas com vocês, eu acho que vocês não aprenderam nada, não é possível. Você tem acesso direto a Ele. Mas, por que não crê? Então você vai confiar em alguém que mandou pôr um copo com água. Aí você vai ficar assim, ó, abençoa, Senhor, a água. Você nem está olhando para a cruz, para o sangue de Jesus, para nada. Você está olhando para alguém que está falando que aqui vai ter um poder na água. Acorda! Aí você vai fazer aquilo numa fé ignorante. Você que é um filho que tem acesso direto à presença de Deus, vai ser enganado, acreditar numa água, acreditando que Deus fez assim do céu com a ponta do dedo, aí vem um raiozinho, né? Tchum, naquele copo ali, agora a água está santificada. E você vai tomar aquilo para ser abençoado. Deus se transferiu um pouquinho para a água. Eu estou tão enjoado de falar isso aqui na igreja, mas preciso falar mais, não é possível. Mostra um texto que Paulo, alguém ensinou esse tipo de coisa. Mostra. Pega aqui no Novo Testamento. Vê se eles tinham essa prática, meus irmãos. Você não é um seguidor de Jesus Cristo, então você tem que seguir a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Agora, o que é o sincretismo religioso? O que é sincretismo religioso? É você começar a associar o culto a Deus e trazer um monte de prática de outros deuses, né? Isso é o sincretismo religioso. Então você vai ver que Israel no Velho Testamento praticou muito isso. Deus falava assim: não vai ter outros deuses diante de mim, não se ajoelharás diante deles e tal e tal. Deus chegava assim para o povo e falava: não casa com as mulheres dos outros povos, porque são idólatras, vocês vão se misturar e vão ter que se prostrar diante dos deuses dela. Quantas vezes a nação de Israel praticou o sincretismo? Ele sabia que só existia um Deus verdadeiro,
mas porque se casaram com mulheres pagãs, começaram a associar o culto a Deus, misturando com a idolatria daquelas pessoas com quem eles casaram. Então o que é o sincretismo religioso? Nós adoramos Deus em espírito, em verdade, adoramos a Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo. Agora o que se faz na macumba? Na macumba que se benze água, no espiritismo que se benze água, a macumba está cheia de flor, está cheia de sal grosso. Aí a gente vai prestar um culto a Deus trazendo o lixo da macumba. Isso é o sincretismo. Então a pessoa mistura, em vez de ter um culto puro para Deus, ela mistura um monte de coisa de macumbaria, de catolicismo, de feitiçaria, traz para dentro em nome de Deus e fica levando o povo à prática dessa desgraça, gente. E o povo que não está firmado na palavra crê nisso. Agora eu vou brincar com você quando você voltar para casa. Aquele lambança de óleo não dá em nada, joga fora. Nem lenço, isso é tudo sim, é uma mistura. Você pode ter 100 litros de água pura, que se você jogou algumas coisinhas e caiu ali, contaminou, perdeu a pureza. Você precisa ver água, parece que está pura, mas já tem um elemento estranho para tirar a pureza. Então você vê hoje o culto sendo prestado numa boa parte das igrejas, é um sincretismo só, é uma mistura de macumba com catolicismo, com espiritismo. Você não gosta de benzer a água, orar em água, entende? Não interessa quem fala isso, não quero nem saber se tem igreja grande ou pequena. Isso é sincretismo. Não é? Esse monte de gente que aparece na televisão para culto e libertação, tudo vestido de branco, isso é uma macumba. Vai lá, se você vai ver o pai de santo e de sexta, tudo de branco rodando, vai lá. Não é verdade? Esse monte poxa, você não pegava o pão de Santo Antônio quando você era católico? Eu comi pão de Santo Antônio de monte. Você não ia lá naquela água benta e fazia assim, não fazia assim? Aí a minha irmã uma vez não era muito boa da vista, que era um pinguinho lá, quando o padre veio fazendo aquilo, acho que vou enxergar. Nunca enxergou. Então nós largamos a água benta para pegar a água orada. Só que a água benta é até melhor, porque você fazia assim fora, a água orada você está lá. Aí você vai lá com 1 litro de água, o cara pinga uma gotinha da vida lá, um óleozinho, você não sabe nem de onde veio, você vai tomar aquilo. Vai entrar uma gota de um óleo estranho dentro de você. Isso é sincretismo, é uma mistura de cultos pagãos trazidos para dentro da igreja. A igreja está com um culto mesclado, misturado, tentando se achegar a Deus. Por quê? Porque falta de conhecimento do Evangelho. Olha, a obra da carne, eu vou ter que falar essas coisas, então vamos desviar tudo, vamos lá, Gálatas 5, vamos lá. Isso é bom porque precisa falar isso hoje era dia de falar isso, eu não sabia. Então Gálatas 5, olha, versículo 19, o que é obra da carne? Veja bem, isso aqui não é demônio, gente, isso aqui é a carne que produz, senão a Bíblia diria, isso aqui é demônio. Então, o que é obra da carne? A carne, o que nós temos explicado sobre o que é carne? É esse estado caído do homem, isso que o corpo se tornou, essa alma caída, esse homem pecador. Então isso é o nível da carne. Então ele fala, olha lá, mas as obras da carne são... Então ele apresenta 3 coisas aqui, ó. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, ligada ao desejo sexual do ser humano. Agora ele apresenta aqui 2 coisas ligadas à vida espiritual do ser humano. Olha lá, ó. Idolatria e feitiçaria. Um dos mandamentos lá em Êxodo 20, sobre a lei de Moisés, qual foi? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. Por quê? Porque a carne, esse estado natural do homem, ele é atraído à idolatria, ele gosta de fazer Deus com as mãos dele, ele gosta de imagem, ele gosta de se prostrar. Você já beijou pé de santo, mão de santo? Eu beijei muito, porque a carne gosta, ela produz essa idolatria. Você não vê que o homem gosta de ter ídolos rapidamente? Sim ou não? Você enxerga isso? Então,
Por que nas igrejas católicas tem um santo para cada dia, uma imagem para cada dia, está aparecendo mais? Que a carne gosta de deuses, porque Deus sabia disso, falou, não farás imagem de escultura, primeiro mandamento, não faça isso, nada semelhante ao céu, nada semelhante à terra e nem debaixo da terra, porque a carne, ela gosta de idolatria. Coisa mais difícil é você chegar a pregar para alguém que tem uma santinha lá, olha, se você tem uma parecidinha lá que era da nona, joga fora, isso aqui não vale nada, você está guardando lá por familiaridade. É você pregar para alguém e falar, joga fora o seu santo, ele se agarra aquela coisa velha, aquela imagem horrível, se agarra naquilo ali. Até hoje você passa nas casas mais antigas, tem sempre um altarzinho, uma luzinha, uma santinha lá, né? Você não vê isso? Até hoje. E qual outra obra da carne? Agora você presta atenção nisso, ó. Feitiçaria. Então o que é feitiçaria? O que é o fetiche, né? O Faria ensinou isso para a gente. É você atribuir uma coisa inanimada um poder sobrenatural. Isso é fetiche. Então tem um monte de fetichezinhos, né? No voodoo, na macumba, o que eles fazem? Quer fazer mal para alguém, pega um bonequinho, espeta aquele bonequinho para aquela pessoa morrer, né? Faz um montão, a feitiçaria vem disso, é um monte de quinquilharia, de coisinha, de cruzinha, de continha, de cordãozinho, fala a verdade. E a carne é muito atraída por feitiçaria, porque a feitiçaria está sempre ligado ao enigma, alguma coisa misteriosa que você não conhece. Então a carne é atraída. Né, a pessoa está passando, tem uma cigana lá com um pé sujo na esquina, uma mão suja. Mas está lá, quer que eu leia a tua mão? Aí vem um empresário assim, daqui a pouco ele olha. Fala a verdade. Você que era católico, quantas vezes você foi lá na macumbinha? Não veio nenhum senhor, falou, meu filho, oxê. Vai dar certo, vai casar, não vai casar. Você não via lá? Não tinha aquela benzedeira do bairro? A criança está com soluço. Aí põe uma coisinha aqui, molha uma coisinha, põe aqui. Besteira. Você não ia na benzendeira do barro? Ela ia lá, passava uma faca aqui, outra ali. Pronto, está resolvido. Todo católico é um espírita profundo. Vai lá você não tem sentado numa mesinha lá, fica aquela luz negra, aí se incorpora alguém lá, porque... Você não teve isso? Eu tive em tudo isso. Então a carne é feiticeira, a carne gosta de coisa misteriosa, que descontrola, a carne gosta, por isso que muito no meio evangélico gosta de coisa que descontrola, que apaga ele. Agora vê o Espírito Santo, nunca apagou ninguém, nunca trouxe transe em ninguém. Quando falaram que eles estavam bêbados, Pedro não estava numa transe assim, eu falei, não, aqui ninguém está bêbado dessa hora não, isso aqui é o Espírito Santo e pregou um sermão para eles. Agora você vê às vezes pessoas em transe no meio da igreja, dizendo que é Espírito Santo, é feitiçaria da carne, que gosta disso, meus irmãos. Então a carne é atraída, se eu criar um cenário, é que você já está cuidado nessa área, mas se eu criar um cenário assim, bolar uma coisa e falar que aquilo tem um poder de Deus, que eu subi no monte, e Deus me revelou, eu vi uma grande luz que brilhou ali, e aquela luz vai brilhar na tua vida, e criar um cenário desse, e ir na mídia, começar a falar isso lota a igreja de gente atrás, porque a carne é feiticeira, meu irmão, a carne tem uma tendência para feitiçaria, tem ou não tem? Quando eu falo isso, a carne incomoda, se você esteve ligado a isso, ou gosta, ou tem uma tendência para isso, você fica meio assim comigo. Fica, eu sei que fica, porque a carne gosta de coisas abstratas, coisas misteriosas, né? O Evangelho é uma coisa clara, Jesus Cristo fez, está feito, não traz muita empolgação para a minha carne, mas a feitiçaria que é coisas de... Eu já vi gente correndo, batendo a cabeça na parede, virando cambalhota, já vi de tudo.
Só que passa gente que fez tudo isso, fez tudo errado, que não era nada do Espírito Santo. Porque se fosse, não teria feito nada errado. Então, a obra da carne é feitiçaria. Então, quanto mais invenções a pessoa, o líder fizer, eles gostam, olha, uma vez eu ouvi um vídeo de um desses de igreja grande, então ele está dando uma preleção lá para os seus subordinados. Ele dizia assim: o povo quer um super-herói. O povo quer um super-herói, gente. Ele não gosta de pastor que fala manso assim. Ele gosta de gente que luta com o demônio, que grita, que mexe, que corre. E quanto mais, aí você grita, todo mundo grita, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eles gostam de herói, então você tem que ser assim. Se você quiser só falar a verdade, as pessoas não gostam muito, mas se você der uma de super-herói para elas, fazer umas coisas diferentes, elas vão gostar de você e você vai ter facilidade em controlar a vida delas. É isso nos dias de hoje que você vê na maioria, eles gostam de super-heróis, né? Então o super-herói vem lá, olha, eu orei por esse galão de água. Deus vai te responder porque eu orei. Espera um pouquinho. Deus vai me responder porque eu creio em Jesus Cristo, eu me achego a Ele através do sangue da cruz. Aí eu anulo a cruz e vou acreditar no galão de água que a pessoa falou que consagrou. Então Deus não vem a mim pela fé em Jesus Cristo, Ele vai vir por uma água que alguém falou que fez alguma coisa. Eu anulo a cruz e ponho a água na frente, e o povo gosta disso. O povo treme por essas coisas, porque a carne é feiticeira. Uma vez, por respeito, fui convidado por uma irmã: vamos lá em casa, a gente vai fazer oração. Ela era amiga da minha esposa, vamos, né? Mas só o jeito da pessoa falar, você sabe. Aí de repente ela levantou e começou a profetizar. Eu tenho que falar isso, meus irmãos, eu vi. Ela tinha uma saia redonda enorme, então ela rodava, que aquele parecia um paraquedas. Aí depois que ela profetizava, vinha alguém para uma cadeira e fazia assim, tchum. Feitiçaria pura, meus irmãos. Não sabe nada do Evangelho. Então, por respeito, você fica quieto, né? Ela veio falar assim para mim: Deus me revela que você está com o coração endurecido. Eu falei: olha bem nos meus olhos. Não estou com o coração endurecido. Você precisa se arrepender e parar com isso. Vocês estão entendendo? Só porque você não caiu na dela, você é duro de coração. Porque essa gente gosta assim, se ela treme, ela gosta que você treme também. Se você não treme, fica assim, opa, é incrédulo. Não, não é incrédulo não, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então, é feitiçaria da carne. É a feitiçaria da carne. Quando a gente fala em feiticeiro, a gente vê um macumbeiro com aquela unhona, né? Com aqueles olhos pintados do filme, com aquela cabaça na cabeça, com aquele negócio que nem o macaco do Rei Leão, né? A gente pensa que é só aquilo, né? Mas está cheio de gente de paletó e gravata, feiticeiro. Nas rádios aí, você não vê lá? Eu trouxe uma sarça de Israel. Ei, aqui que a sarça vai arder. O cara traz uma toceira de capim, todo mundo gosta. Vai lá ver o capim, que ele trouxe uma moita assim. Quem disse que ele trouxe de Israel aqui? Então a carne é feiticeira, meus irmãos, olha. Ah, pastor, então quer dizer, olha, eu já chutei parede, já dei soco no chão, já fiquei numa pedra lá atrás do Horto Florestal a noite toda, sabe, já fiz tudo que você pode imaginar. Mas cheguei a uma conclusão: a palavra é verdade, o resto não te leva a nada, meus irmãos, nada. Então, entendeu esse negócio da feitiçaria da carne? É a feitiçaria da carne, Então, hoje você vê eu de novo vou falar isso, você vê um trabalho no mundo evangélico que é para atrair a concorrência, atrair alguém. E essa gente, assim como alguém para ver, olha, presta atenção, vocês não estão lidando com gente infantil, não é gente infantil. Para o indivíduo pôr um produto na praça, ele vai estudar como chegar na cabeça da pessoa, como pôr a marca dele na cabeça da pessoa, criar um cenário para pôr na televisão que vai chamar a atenção da pessoa. Depois de todo esse trabalho, ele vai lançar um produto na praça. Depois que ele sabe que ele tem o domínio na mente da pessoa por um tempo,
Ele vai pôr esse produto e vai vender muito, né? Você conhece um site, Netshoes? Todos conhecem, né? Por quê? Outro dia mesmo não existia o Netshoes, existia? Como que você ficou conhecendo ele? Você gosta de esporte? Aí aparece Netshoes, Netshoes, Netshoes. Aparece lá, Gol, Netshoes, Netshoes. Você está assim, ó. Daqui a pouco Netshoes, você já sabe o que é. Puseram na tua cabeça. Aí você clica no computador, sei lá, Netshoes. Tum, 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 tum. Aí quando você quer comprar um tênis, Netshoes. Dominaram você, mas você não sabe disso. Por quê? Porque por trás tem toda uma especulação de marketing para dominar, para fazer o povo comer uma coisa que eles querem, para fazer o povo ter a mentalidade que eles querem. Você não percebe isso? Isso entrou na igreja evangélica. Antes o evangelho era pregado com pureza. Hoje existe gente pensando como chamar a multidão para si, como mentalizar, dominar. Eles não estão preocupados com a sinceridade da palavra de Deus, com a pureza, se a pessoa é salva não, porque eles não falam nada de salvação. Estão preocupados em como arrancar essa gente para eles, porque se descobriu que igreja é um grande negócio, se arruma muito dinheiro, se compra fazenda de 50 milhões, chorando, gente, chorando. Se compra fazenda de 50 milhões, aviões de 30, de 40, chorando, meus irmãos. Tem que falar isso. Será que você vai pensar? Será que você pensa, pastor, tem inveja? Eu não tenho inveja. Se fosse para mim fazer essas coisas, eu sou convertido, prefiro largar tudo do que fazer essa coisa para enrolar alguém. Pode falar aqui, filho, bem alto. Hoje, a igreja ela é tema de estudo em faculdade de comunicação. É? Isso. Comunicação de massa ela envolve uma outra palavra chamada manipulação de massa. Manipulação. Manipular a massa usando comunicação. E um dos maiores exemplos que a gente usa na faculdade é a própria igreja. Tanto que para você converter alguém em uma faculdade de comunicação é difícil, porque o cara sai de lá bolado e odia o crítico da igreja. Trabalha-se em toda essa estratégia, né? Então é isso. Será que você não enxerga isso? Será que você não percebe? Será que as propostas que são feitas para você, a forma de pegar um dinheiro, a forma de se pegar um dinheiro, meus irmãos, o dinheiro é dado voluntariamente, é um coração convertido, mas a forma que a turma pede hoje, eles criam cenários, criam situações, te pedem 20%, 30%, criam coisas, criam livros para anotar teu nome, faz um monte, porque vai orar. Eles criam tanta coisa na cabeça das pessoas que, olha, mais cedo ou mais tarde vai estourar algum problema nessa área aqui no Brasil. Porque as autoridades estão vendo que essa gente está se enriquecendo tanto, que uma hora pode vir uma perseguição para cima da igreja. Pode acontecer. Porque eles estão dia e noite pedindo dinheiro, gente. Vocês estão entendendo? Dia e noite. Ninguém sabe onde eles moram, o que eles fazem, né? Essa última briguinha entre Edir Macedo e o outro apóstolo lá, o Edir Macedo revelou a fazenda de 50 milhões, que é verdade, mostrou documentação do cartório. Vocês estão entendendo? Não é mentira. Ele vai falar que é mentira, mas aquilo foi documentado, apareceu na televisão documentado, registrado em cartório. Sim ou não? Então, eu quero que você pense nisso. Ih, meu Deus, hoje foi longe a conversa, hein? Não era nada disso que eu tinha que falar. Eu quero que você pense, o crente é inteligente. Ele pensa, ele tem um Espírito de Deus que guia ele a toda a verdade. Mas para ele enxergar isso, ele tem que dar ouvidos à palavra de Deus, tem que ver a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não viver na ignorância. Agora, perdi todo o caminho aqui. Estou em Gálatas. O que eu falei de Gálatas? Falei alguma coisa de Gálatas? Ah, sim, as obras da carne, é. Então você entendeu? A carne é atraída por isso. Então, quando a gente começa no Evangelho, Deus até é tolerante. Os primeiros anos Ele permite ele sabe que nós somos pura emoção.
Então ele até permite alguns sentimentos, alguma coisa, porque ele sabe que se a gente não tiver isso, a gente vai embora. Então lembro que eu encontrava Jesus, começava a cantar uma música, eu chorava. Aí eu olhava para quem não estava chorando e falava, isso é tudo duro de coração, eu chorava. Não é verdade? Qualquer coisinha, ai, que maravilhoso. Ai. Aí depois, bom, agora ele já tomou a dose dele, está na hora de sair da emoção. Então Deus zera tudo isso e você não sente mais nada. Deus quer te ensinar a viver pela fé. Então acabou, você não chora mais. Você começa a ficar meio duro. Aquilo que te emocionava, ele já não entra mais na minha casa, na minha vida. Já não está legal essa música mais. Então Deus vai tirando os nossos sentimentos, começa uma crise na nossa vida, a gente começa a querer voltar para trás para sentir, mas Deus fala, não sente mais, você precisa crescer agora. Até que Deus quer nos levar no seguinte ponto, eu não ando pelo que eu sinto, não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então Deus, Ele vai nos levando a um ponto que você vai sentir tudo contrário. A única coisa que você vai ter confiança não é o que você sente, é o que está escrito na palavra de Deus. E demora anos para a gente aprender essa lição. Então, ainda existe um nível de crente muito nas emoções. Eles não conseguem se largar das emoções. Eles precisam sentir, eles estão atrás de qualquer sentimento, eles nem provam se é o Espírito Santo, se não é. Eles acham que é de Deus. Então existe uma gama de gente na emoção, na alma, no sentimento. Essas pessoas são facilmente levadas por qualquer coisa, porque elas sentem qualquer coisa e obedecem ao que sente. Até sentimentos bons são perigosos. Eu já vi gente afirmar, Deus me falou com sentimentos bons, fazer coisas que se arrebentou na vida, o sentimento era bom, não era ruim. A gente fala assim, sentimento ruim é o diabo, sentimento bom é Deus. Mas tem sentimento bom que é tão enganoso, não está na palavra de Deus, e você faz aquilo e entra numa fria. Até sentimentos bons, você tem que tomar cuidado, porque eles podem te desviar da verdade, pode te levar a buraco. Por isso essa área emocional é uma coisa que você tem que crescer muito para não ser enganado. O Espírito Santo não é uma emoção, não é uma sensação, ele é um ser, ele é espírito. Espírito não é alma, não é sentimentos, mas nem tantas pessoas querem sentir um monte de coisa. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, a carne para nada aproveita, Jesus Cristo diz. Então é muito perigoso. Agora, a técnica do diabo é emoção. Ele chegou para Eva e falou, não é assim que Deus disse. Aí a mulher olhou para a árvore assim, ficou emocionada, né? Veio aquele desejo, né? Quando ela caiu na emoção, foi lá e comeu do fruto. E Adão, pela emoção da mulher, bom, já que ela se afundou, vou me afundar até a morte com ela, né? Ela virou o pescoço dele. Vocês estão entendendo isso, queridos? E desde ali, o diabo vem trabalhando nessa emoção caída do homem, levando o homem a sentir coisas para se desviar da verdade. Você mesmo está olhando para mim, quantas coisas você obedeceu porque sentiu. Deus me falou. Hoje você vê que Deus não falou. Você sentiu e acreditou que era a voz de Deus, não olhou para a palavra. Então, veja bem, o diabo existe muito mais tempo do que a existência da raça humana. E o diabo é um observador. Então ele estudou como chegar a Eva e levar Eva à queda, para poder atingir Adão. Então ele tem estudado o comportamento da raça humana nesses milhares de anos. Entende? Então o que mais ele trabalha no mundo emocional. Não é? Olha, repare bem, como é que você compra, as irmãs que gostam de 30 sapatos? Tomara que você não compre 30, compre só 5. Ai, que bonitinho, né? Aquela paixão. Fala a verdade, é emoção total, gente. O homem também, tudo é emoção. Como é que o mundo faz a oferta e cativa todo mundo? Através daquelas pessoas sentem os desejos o tempo todo, é isso que está na sua frente. Esse é o cenário do mundo. Agora, quem anda pelo que sente, está no engano o tempo todo. Tem que olhar para a palavra, às vezes você está sentindo tudo ao contrário. Mas você olha para a palavra não é o que você está sentindo.
É aí que eu começo a aprender a andar pelo Espírito. Você tem que olhar para a tua alma e falar, olha, alma, se aquieta aí. Isso não é verdade não, você está sentindo isso aí? Isso é mentira, a verdade está aqui, ó. É o que está escrito é verdade, não é o que eu sinto. Então nessa área de feitiçaria, meu irmão, a carne é uma coisa terrível, só depois de muitos anos. Nem vou falar mais, vai, chega, olha, foi quase a aula toda nesse sentido. Na pergunta dele, né? Então volta lá. Agora eu não vou entrar no que eu tinha que falar, só semana que vem. Quer alguém fazer alguma pergunta nesse sentido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faz aí, vai para mim ficar mais 10 minutos aí. Vocês entenderam essas coisas? Sim ou não? Mesmo, de verdade? O nosso coração é mentiroso, nosso mundo emocional é mentiroso. Muito. E nós obedecemos ele a maior parte do tempo. Bateu uma preocupaçãozinha em você, o que você faz? Você obedece o que ela está te pedindo e como tentar resolver. Na hora, você não espera em Deus. Às vezes a gente deixa a palavra de lado para fazer coisas que os nossos sentimentos estão pedindo para que se faça. Isso é uma coisa muito, muito perigosa, porque enquanto você não aprender a andar no Espírito, isso sempre vai ter muita interferência na sua vida emocional. E a vida emocional não é viver por fé, é viver por emoção. Você pode sentir 10 tipos de emoções num dia. Acordar contente, ficar triste, depois cair em depressão, dar uma risada de tarde, ficar cansado à noite, ficar alegre porque recebi uma outra notícia, e tua alma foi um teclado de piano, tudo quanto é nota. Você sentiu no dia. Né? Eu não me impressiono. Eu lembro que quantas pessoas vinham na igreja chorando, nunca ficavam, vinha gente, parecia uma estátua. Se queria que ele chorava, ele não chorava, nem caía. Ele começava a vir na igreja, não parava mais, se converteu duro daquele jeito, que chorou, nunca se converteu, só se emocionou. Eu lembro que eu estava dirigindo um louvor, quando nós cantamos uma música, tinha um homem no terceiro banco, pela primeira vez na igreja, mas ele chorava, ele se despencava de chorar. A esposa dele até estava sem jeito, de tanto que aquele homem chorava. Aquele homem aceitou tudo, nunca mais voltou na igreja, acabou com a família dele, chorou, mas não se converteu. Quantas pessoas vieram na igreja dura que nem uma pedra assim, você fala, esse é uma pedra, se converteu duro daquele jeito e voltou e continuou. Quantos, meus irmãos? A gente tem muitas experiências nesse sentido, né? Mas o que vale é a palavra de Deus. Volta lá para Romanos então, para terminar. A aula que vem eu não vou mais falar desde o começo de Romanos. Então, quando chega no versículo 3, capítulo 3, versículo 21 de Romanos, então Paulo começa a explicar sobre a justificação pela fé em Cristo, não por obras. Ele vai usar o capítulo 4 de Romanos inteirinho, vai usar como figura central do capítulo 4, Abraão. Ele vai explicar que Abraão foi justificado diante de Deus não por obras, ele foi justificado pela fé. Paulo vai falar que Abraão teve as obras, mas que ele não foi justificado por nada do que ele fez. Ele foi justificado por aquilo que ele acreditou em Deus antes de fazer qualquer obra. Então Paulo explica que a justiça de Deus é pela fé e não por obras. Descarta todas aquelas obras exigidas da velha aliança. E depois no capítulo 5, o que Paulo fala? A justificação pela fé, e ele vai falar também sobre a reconciliação, né? Depois ele continua falando da justificação pela fé, do versículo 8 em diante do capítulo 5, ele vai falar da nossa reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, e o que nos reconciliou com Deus, nós que cremos em Jesus Cristo, o que nos reconciliou com Deus foi a morte de Jesus Cristo e nada mais. Vai explicar sobre essa reconciliação, do versículo 12 em diante, ele vai fazer um paralelo de Adão e Cristo. Ele vai dizer, por Adão entrou a morte. Olha lá o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele vai começar a mostrar o que entrou por Adão. Ele começa a comparar Adão em Cristo. Por Adão entrou isso, mas por Cristo isso foi resolvido.
Por Adão entrou a condenação, mas Cristo entrou o perdão e a salvação. Por Adão entrou o cativeiro, mas em Cristo a libertação do cativeiro. Ele vai tratar disso. No capítulo 6 ele vai mostrar que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Toda a raça humana foi incluída em Cristo, julgada ou condenada. O pecado foi condenado na cruz. Ele vai explicar que nós morremos. Olha o versículo do capítulo 6, o versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós morremos com Cristo. Pois ele vai dizer que nós não estamos mais debaixo do controle do pecado. Ele vai trabalhando nisso quando chega no capítulo 7, do versículo 1 a 6, ele vai explicar que nós somos libertos da lei, morremos para a lei, mediante a morte de Jesus Cristo. Depois ele vai, terminando o capítulo 7, vai falar das duas naturezas. Nós nascemos de novo, temos uma natureza espiritual, mas ainda que somos justificados, temos uma guerra entre espírito e carne. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mesmo sendo salvo, mesmo sendo justificado, mesmo tendo morrido com Cristo, ainda eu estou preso numa natureza terrena, que me leva ao fracasso, me faz errar, que eu peco, que eu erro, ainda sou incapaz, dependo de Deus. E daí? Porque eu tenho essa guerra em mim, eu perco a salvação, vou para o inferno? Não. Aí ele chega no capítulo 8 falando o quê? Agora pois, mesmo que você passe pelo capítulo 7 de Romanos, esse conflito de todo dia, você é uma pessoa salva, não há condenação para você. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Aí ele vai dizendo sobre o não andar na carne. O pendor da carne é uma coisa que leva à morte, leva à inimizade. Então essa é a grande batalha de todo dia. Como eu sair dessa esfera da alma e tentar andar no Espírito? Eu não consigo isso em um dia. Isso são anos de trabalho, de conhecimento de palavra, que eu vou me tornando uma pessoa espiritual. Então ser espiritual para Deus não é uma questão de não cortar o cabelo e usar saia, usar paletó. Durante muito tempo a espiritualidade é, olha a roupa dele, é espiritual, olha a roupa dela, não é espiritual por causa de roupa. Ser espiritual é o quanto eu ando no Espírito, ando pela nova vida, como Deus quer. Então é uma batalha diária. Você se programa para fazer o bem, tudo certinho, não ficar irritado, e tudo direitinho. Quando chega a tarde você quebrou tudo aquilo que você impôs, falhou, se irritou, ficou nervoso. Mas que coisa, eu não consigo ser perfeito nem num dia. Mas e daí? Estou condenado mesmo que você passe por tudo isso. Cristo te libertou da escravidão, te justificou, o pecado foi julgado na cruz, entende? Você não está mais na carne, você está no Espírito, e não há condenação para você, baseado em quê? Só no que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso aqui é o Evangelho. Você pensa que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João? Ali está, Evangelho. Mas ali, se você só ler aquilo, você não vai ter uma visão do que veio depois daquilo, que é as cartas de Paulo, de Pedro, que eles entenderam depois. Você pensa que quando Jesus, ali em Atos, quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos sabiam tudo que era Evangelho? Não sabiam, eles nem tinham o Espírito Santo não havia sido dado. Depois que veio o Espírito Santo, então Deus vai revelando o Evangelho para eles. Levanta um apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos, que era contra a igreja, que foi levantado por Deus para pregar o Evangelho para os gentios, e ele foi o que mais conheceu do Evangelho. Então o Evangelho vai muito mais além de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo são informações da vida, do ministério terreno de Jesus Cristo. O Evangelho mesmo começa após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim ou não? Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que eu ia falar hoje era isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vou deixar para a semana que vem falar sobre ter o Espírito Santo. Sobre ter o Espírito de Cristo. O Espírito Santo que me sela, que é o penhor, não é? Que é a garantia. Que todo aquele que é nascido de novo, ele é um santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. Ainda que você passe um dia exausto, não sentiu o Espírito Santo, ele está dentro de você.
O Espírito Santo não é uma emoção, ele é uma pessoa. Então nós vamos falar isso sexta-feira que vem. Tá bom, queridos? Então vamos terminar por aqui. Eu teria alguns minutinhos. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Está com dúvida de alguma coisa nesse sentido? Não, não? Não fica olhando para mim com dúvida e não pergunta, hein? Depois não vou te responder.